eles tinham realmente uma qualificação intelectual muito alta. Então, muitos eram os melhores médicos, eram judeus, os grandes comerciantes, e eles tinham uma rede internacional por causa da dispersão do povo judeu. Então, a gente sempre teve, há muito tempo, a gente tem a questão da, como é que chama? Globalização. Então, o comércio, o network, era... ali por causa da diáspora. Muitos eram matemáticos, eram navegadores, inclusive tem a ver com a escola de Sagres. E ele falou, eu não quero perder esses judeus. Você vai perder uma parte muito qualificada da sua... Quem estava nessa história? O 15º avô do Silvio Santos, Dom Isaac Abravanel, que era, naquela época, não desse rei, ministro das Finanças. E um grande rabino. A gente até hoje estuda os comentários dele. Que interessante. Dom Isaac Abravanel. Do Silvio Santos. Do Silvio Santos. Aqueles que iam embora já tinham lá encomendado suas embarcações. E vamos falar, a embarcação naquela época não era transatlântico. E tinha muito pirata que pegava as pessoas, capturava e era terrível, era realmente terrível. E embora também era muito perigoso. Eles chegam no porto e aí o rei diz... Vocês não vão embora. Vocês não vão embora. E eles ficaram a ver navios. É daí que vem o ficaram. O rei, ele trouxe um batalhão de padres. E os padres começaram a arrastar aqueles judeus pelo cabelo, arrastar, e levaram eles para um galpão e falaram, agora vocês vão se converter ao catolicismo. Jesuítas, né? Eles eram jesuítas. Se não quer, a gente está indo embora. Vão. E aí eles fazem aquilo que foi chamado o batismo em pé. Olha que absurdo. Tipo, o cara não quer se ajoelhar porque ele não quer virar católico. Então você vai ficar católico de pé. Outros pegaram a cabeça deles, enfiavam em pias batismais e etc. Inclusive o Papa, na época, ele discordou. Ele falou, isso aqui não tem sentido. Mas mesmo assim, o rei de Portugal, ele não queria saber. E ele falou, olha, agora vocês são católicos. E se vocês cumprirem qualquer coisa do judaísmo, vocês serão julgados como católicos hereges. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas falando aí absurdos, dizendo que não, a Inquisição não perseguiu os judeus porque ela só podia julgar católicos. Pois é, mas esses católicos eram judeus, na verdade. Acontece que aí o irmão da princesa da Espanha tomou o biotônico Fontoura e ficou bem, ficou parrudo. Vivo. Aí ele falou, putz, o cara tá bem, e agora o que eu vou fazer? Aí chegou para os judeus e falou, gente, vocês têm 30 anos de prazo aí, se vocês forem pegos cumprindo a religião de vocês, não tem problema. Vai ser um castigo fraco. Só que daqui 30 anos, acabou. Porque ele percebeu que ele pisou na bola com os caras. Muitos judeus começaram a aproveitar o descobrimento do novo mundo. Descobrimento, a invasão, o chegamento. Porque eles queriam fugir daquela perseguição. E também porque vários deles eram comerciantes e eles estavam envolvidos nos negócios com a Índia, justamente. Um deles era o tal do Pedro Álvares Cabral, que a mãe dele era da família Gouveia, do norte de Portugal, se eu não me engano é do norte de Portugal, perto de Espanha, e a família Gouveia naquela região é conhecidamente dos judeus. Então Pedro Álvares Cabral era judeu. E ele era sogro de um homem chamado Fernando de Noronha. O Fernando de Noronha, ou Fernando de Loronha, era também um grande navegador, e ele tinha vários navios e etc e tal. E ele recebeu a primeira concessão do Brasil, a exploração de pau-brasil, etc e tal. Só que naquele período eles não estavam vindo para morar no Brasil. Mas com o passar do tempo, e principalmente quando acabaram os 30 anos, muitos judeus... Sabe aquela história? Já foi pro Nordeste? Cara, eu fui... As prostitutas que Portugal... Assim, o pessoal de Portugal era muito santo, né? Ah, prostituta? Deus me livre, vai embora daqui. Gente, que história mal contada, não é? Uhum. Que país moralista, né? Como assim? Não é. Eu gostei da imitação do livro, ela vai ficar brava comigo. Ela tá lá na Paraíba, inclusive. Pra você ver como é verdade a ligação com o Nordeste. Ela fez um estudo, transcrição das denúncias contra brasileiros, que eram judeus, 300 anos atrás, 400 anos atrás, e que está na Torre do Tombo.
Bem, eu me perdi um pouco. Eu tava, hein? Tá. Esses bandidos, entre aspas. Judeus. É o cara que foi pego guardando o sábado. Uhum. E a punição pra ele é você vai ser desterrado num país lá no fim do mundo. Era a mulher que não comeu a carne de porco, que não comeu, que respeitou a dieta bíblica. Esse é o bandido entre os outros bandidos. E depois, com a pressão que Portugal começou a fazer em cima dos judeus, que já não eram mais chamados judeus, eram chamados cristãos novos, aqueles judeus que foram convertidos à força, eles continuaram sendo discriminados. Não, ele é cristão novo. Então, cristão novo não vai poder exercer tal cargo, não vai poder exercer tal cargo. E muitos deles começaram a vir para o Brasil para exercer a sua fé, para viver de forma livre. Trouxeram a cana-de-açúcar, judeus dos Açores, ilhas perto da África,